Bom dia para você, Adriana. Bom dia, Mauro. Ao Aloísio de Guarulhos, a cidade da Grande São Paulo, Araçatuba, Ribeirão, Nordeste, enfim, aqueles que nos acompanham aqui sempre com o Esporte no Nova Manhã, com a nossa jogada de hoje que fala sobre Novo Basquete Brasil, futebol sul-americano e Paulistão na reta final da competição. Os campeonatos estaduais aí vão se afunilando. E a gente começa então nas quadras com o basquete, porque ontem foi aberta a fase semifinal da competição. Os playoffs, e diferentemente das oitavas de final e quartas de final, agora no Novo Basquete Brasil, uma melhor de 5 até a decisão da competição. Restaram 4 equipes: Minas, São Paulo, Flamengo e Paulistano. E ontem tivemos a largada das semifinais, primeiro jogo dos playoffs, e o São Paulo derrotou Minas por 88-70. Na outra partida, o Flamengo venceu com mais folga o Paulistano por 92-69. São Paulo e Flamengo iniciaram muito bem nesses playoffs semifinais no Novo Basquete Brasil nesta temporada. Agora das quadras do basquete para o futebol sul-americano. Hoje uma noite muito interessante na Copa Libertadores da América, onde os times brasileiros vão muito bem, com exceção ao Santos. O Santos agora tem um novo treinador, é Fernando Diniz, e o Santos joga hoje uma partida fundamental, importante demais, na Vila Belmiro, às 7h15 da noite, contra o Boca Juniors. Precisa vencer. No mesmo horário, na Venezuela, o Internacional entra em campo contra o Deportivo Táchira. Na sessão das 9h30 da noite, o Flamengo, no Chile, vai enfrentar a União La Calera. O Flamengo está muito bem também no seu grupo, muito próximo de matematicamente confirmar a classificação. E hoje também, às 9h30 da noite, horário de Brasília, o Palmeiras no Equador contra o Independiente Del Valle. Lembrando que o Palmeiras também, assim como o Flamengo, está muito próximo de alcançar a sua classificação já de forma antecipada para a fase do mata-mata, as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ô Mauro, vale arriscar hoje, porque o futebol brasileiro está tão bem na Libertadores, né? Alguns palpites: Santos, Internacional, Flamengo e Palmeiras em campo. Será que todos os brasileiros ganham esta noite, Mauro? Então, Jorge, você falou, né? Todos estão realmente bem, e eu tava pensando justo nisso. Eu acho que a gente amanhã vai noticiar 4 vitórias brasileiras, viu? Olha, é o mesmo, mas eles estão bem, né? Tem boas chances. Eu acredito, mesmo porque a semana passada, né, a gente trouxe aqui resultados, a gente trouxe informações sobre a participação dos brasileiros na competição sul-americana, na Libertadores, e de fato quem tropeçou foi só o Santos. Agora, quem sabe na era Fernando Diniz, que começa agora, hoje, contra o Boca Juniors, o Santos também possa se recuperar. Também estou com você aí, acho que será uma noite brasileira na Libertadores. Posso mudar o palpite? 3 vitórias e um empate. Eu acho que o Santos empata. O Boca não é fácil, não. Acho que 3 vitórias e um empate. Eu acredito, né? Aliás, eu não acredito mais em nada. Depois do comunicado da direção me impedindo de palpitar, eu já não acredito mais em nada. Foi proibido de acreditar. Muito bem. A gente segue então com o futebol sul-americano. Para a Copa Sul-Americana, 2 representantes brasileiros em ação hoje. Os 2 jogam às 7h15 da noite. Metropolitanos contra o Atlético Paranaense e Bragantino contra o Emelec. Red Bull, Bragantino e Emelec. O Red Bull precisa vencer hoje para manter viva a sua esperança de classificação na Sul-Americana. E aí, Campeonato Paulista. Ontem a Federação Paulista de Futebol divulgou datas, locais e horários dos 4 jogos valendo pelas quartas de final, e agora serão partidas eliminatórias. Pelo regulamento do Paulistão, jogos eliminatórios nas quartas de final, jogos eliminatórios nas semifinais, e só a decisão do Campeonato Paulista com 2 partidas na final. Então hoje, atenção, fiel torcida corintiana, horário incomum. Hoje, 4h, na Arena Neoquímica, em Itaquera, Corinthians e Inter de Limeira valendo vaga para a semifinal. Isso, terça-feira, 4h, tem Corinthians e Inter de Limeira. Amanhã, Mirassol e Guarani. E na sexta-feira, 2 partidas, Bragantino e Palmeiras às 7h30
São Paulo e Ferroviária, às 9h30 da noite. Então, hoje tem bola rolando, viu? Mauro e Adriana, 7h30, nada, 8, nada, 9, nada. 4 da tarde, Mauro Taliaferri e Adriana Couto, Corinthians entra em campo. Os times estão reclamando muito dessa maratona, né, Jorge? Muitos técnicos, principalmente o técnico do Palmeiras, o Abel, tem falado muito sobre isso. O próprio pessoal do Santos andou reclamando também, né? A maratona de jogos. O calendário bagunçou todo por causa da pandemia, né? O tempo que os jogos foram suspensos e tal. Mas está complicado para os times, né? Quem tem elenco, que pode botar reservas, pode revezar jogadores, tal, consegue se segurar. Quem não tem, se segura por um tempo, mas a chance de sofrer no futuro é grande, né, Jorge? Verdade, o desgaste dos atletas é muito grande. Os jogadores estão entrando em campo aí num período de 48 horas. O Corinthians joga hoje às 4 da tarde, depois já encara na quinta-feira o Peñarol fora de casa pela Copa Sul-Americana. Então veja que absurdo. E os campeonatos estaduais, eles precisam necessariamente terminar até o dia 23 de maio agora, porque a CBF já marcou território e alertou todas as federações. O Campeonato Brasileiro, independentemente da pandemia ou não, ele terá o seu início no dia 29, nas séries A, B e C. Então, essa correria, essa maratona, porque muitos campeonatos, como o Paulista, por exemplo, ele ficou paralisado em um período, né? E os nossos ouvintes atentos, o Davi de Sorocaba, lembrando aqui pra gente, corrigindo a gente, o Santos venceu por 5-0 na semana passada. Eu acho que a gente deu placar errado aqui. Foi 5-0, venceu pela Libertadores na semana passada. E o Manuel Carvalho, que é de Cidade Ademar, bairro aqui de São Paulo, disse que o Santos vai vencer e para eu parar de secar o Santos. Tá para de certo, secar o não Santos. seca o Santos. Para de secar o Santos. Jorge. Agora, Jorge, eu sei que você O Santos ganhou do The Strongest, né? Na semana passada foi a única vitória em 3 jogos. Em 3 jogos, o Santos é terceiro do grupo, por isso precisa vencer hoje. Tem o nosso ouvinte Gabriel, vamos deixar para próxima, aqui para sua próxima entrada, e eu sei que você tem muitos outros resultados para dar, tal, mas o nosso ouvinte aqui, o Gabriel, tá dando uma bronca na gente, dizendo que a gente tem que dar moral para as mulheres e também falar de algumas rodadas do Brasileirão Feminino que está rolando, e estamos atentos aqui, Gabriel. O Jorge também tá ouvindo. A gente vai trazer alguns destaques nas próximas semanas. Tá feita a encomenda pro Jorge Vinícius, que tá todos os dias aqui com a gente com o Jogada. Jorge, obrigado por hoje, bom dia pra você, amanhã tamo junto. E vamos atender o pedido dos nossos ouvintes e internautas. Futebol feminino com mais jogos, com mais competições aqui na nossa agenda, no nosso cardápio da Jogada. A gente volta amanhã com outras informações do esporte. A repercussão dos jogos de hoje dos brasileiros, principalmente na Libertadores, Mauro e Adriana.